canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar, irmão, as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A santa paz de Deus, querida Irmandade e queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, foi emitido essa circular 86/2020 e foi direcionado ao Ministério e Irmandade, né? Nós lemos, fizemos uma live, né? Assim que o Ministério colocou no seu site aí, esta circular. Mas, irmãos, eu andei vendo aqui e realmente o que falaram, essa circular foi emitida dia 22 de dezembro de 2020, às 16 horas. E pelo visto aqui, a pessoa que redigiu este documento, ele deve ter, assim, ele redigiu o documento e não conferiu realmente se estava tudo correto, né? Não sei, por ter tantas letras, né? E é assim, culto que estava fechando as casas de orações e anunciando cultos, mais um dia de culto online, que será na quarta-feira. Só para a Irmandade ficar ciente, nessa circular, o erro está aqui, irmãos. Circular 86, Ministério, aí vem vindo, a paz de Deus, amém, consentimento fraterno, aí vem vindo. Aí fala que a partir do dia 25/12, sexta-feira, né, vai ter mais culto, tal. Se eu não me engano, o último dia 24, quinta-feira, é isso, né? Só que aqui embaixo tem um quadradinho onde eles explicam, irmão, os dias de culto, que é no domingo, às 10 horas, reunião de jovens e menores. Domingo, às 18 horas, o culto. Quando na quarta-feira, que aumentaram, né? Mais um dia de culto, que é quarta-feira, às 20 horas, os irmãos colocaram aqui culto a partir de 30 de dezembro de 2021, quer dizer, um ano para frente. A pessoa, de vez de colocar aqui de 2020, colocou 2021. Só consertando essa parte, irmão, que a pessoa que redigiu esse documento aqui, né, acabou esquecendo aqui embaixo, né, por se tratar de dezembro, e muita gente fala 2021, coitado do irmão, acabou ficando na mente 2021 e na hora de digitar ali no computador foi 2021. Só para consertar aí, que houve muitos irmãos que, irmão Paulo, só no outro ano que vai ter culto às quarta-feiras, logicamente que sabiam, né? Os irmãos queriam mostrar o erro que houve, tá bom, irmãos? Irmãos, também aproveitando esta postagem para falar sobre a volta dos cultos aí, né? Em que houve esse errinho aí que nos alertaram. Irmãos, também eu achei aqui na página do Facebook uma página. Como tem CCB Brás, um monte, né? Tem CCB Brás, que é a primeira, que está com 126 mil membros. E foram fazendo CCB Brás e foram colocando, né, um monte de CCB Brás. E tem uma CCB Brás de 1910. Aqui o irmão coloca uma postagem como que é da congregação, né? E ele começa essa postagem bem curiosa, irmão. De primeiro, você vê essa postagem como diz assim: estou muito contente com a decisão do Ministério do Brás de ter fechado as congregações em nível nacional. Até aí, tudo bem. Mais de 57 irmãos, no geral, perderam a vossa vida congregando. É muito válido lembrar que as congregações jamais deveriam ter sido abertas, né? Primeiro, ele diz que está contente com a decisão do Ministério do Brás de ter fechado as congregações, né? Isso quer dizer que ele não quer as congregações abertas, né? Depois ele chega embaixo e já coloca um número de irmãos. 57 irmãos, no geral, perderam a vossa vida congregando. Isso não confere, sabe por quê, irmão? Que muitos irmãos, às vezes, pegaram esse vírus aí do coronavírus
ou no serviço, ou em casa, ou de alguém, não geralmente congregando. Uma vez em que a congregação, ela tem risco, logicamente. Isso daí a gente sempre falou aí, né? Até agora recentemente, sobre o comércio aberto, agora, né? Por isso que os irmãos fizeram em fechar, fizeram bem em fechar, por causa dessa correria de final de ano, Natal, Ano Novo. Não fizeram bem, sim, congregar. Não dá para conciliar os cultos junto com essa bagunça na pandemia. Sempre esteve assim, irmão. Só que esse irmão começa já falando que 57 irmãos perderam a vossa vida congregando. Ele já automaticamente nessa postagem, irmão, ele se diz da congregação, mas ele se volta contra a própria congregação, né? Dizendo que os 57 irmãos praticamente pegou o Covid na igreja, foi isso? Aí ele põe embaixo, é muito válido lembrar que as congregações jamais deveriam ter sido abertas. Até aí tudo bem. Temos um caso em uma das congregações do bairro, Itaquera, que a família inteira do ancião está com Covid-19, inclusive o ancião. E mais, congregaram todos juntos. Vamos orar ao Senhor por essa família. Até aí está pedindo oração pela família, né? É muito bom quando a gente pede oração por uma família. Aí enaltece o nosso irmão Cláudio Massola, né? O nosso querido irmão Cláudio Massola, no começo da pandemia disse: vamos tomar primeiro a vacina. Os outros conservos não quiseram obedecer. Aí o resultado. Ele quis dizer que só o Cláudio Massola queria esperar a vacina. Os outros não quiseram. Irmãos, pelo que eu sei, em uma reunião de servos de Deus, aí ele quis dizer que a maioria não quis, né? Porque numa reunião, quando é colocado algo em que há uma discordância, não é aceito, né? Se ele falou que o Cláudio Massola queria só depois da vacina e os outros disseram que queria que as igrejas fossem abertas, então ele está jogando a culpa nos outros. Os outros são responsáveis. Tudo bem, aí ele não senta o irmão Cláudio Massola, né? E a verdade é essa. Esses que morreram, o Senhor levou para o seu reino de glória, o Senhor veio colher os seus servos, nem todos pegaram Covid na igreja. Eu conheço um irmão ancião que não morreu de Covid, deu infarte. Um músico deu infarte, né, irmãos? Não totalmente de Covid, assim como diz, né? Que na igreja pegou. Logicamente, não pegou na igreja. Estava arriscado pegar? Tava, né? Mas esses 57, esse número dos que morreram da igreja, também não, né, irmão? Não vamos exagerar. Mas, irmão, isso tudo bem. Ele chega até aqui tudo bem. Ele falou assim: vamos devagar, gente. Estamos a lidar com vidas. Eu somente estou a congregar nos cultos de domingo online. Não precisa de precipitação. Aqui ele já diz que ele só congregava quando estava podendo, né? Ele não ia para a igreja. Só online. Só via os cultos online. Aí ele põe embaixo: existem muitas coisas em nossas vidas que temos que esperar em Deus. Nós não fazemos o que queremos. É Deus que vislumbra os nossos dias vindouros. Nossos dias para frente é Deus que vislumbra, né? Que prepara. Deus tem dado a graça de passar. Aí ele já começa a inverter essa. Ele primeiro pegou a notícia para dizer sobre a igreja, aí ele começa a inverter essa notícia, né? Que ele diz que Deus tem dado graça de passar por uma determinada prova que vai para 8 anos. Aí para baixo eu não vou ler mais, que eu já li, que aqui embaixo ele esculacha. Ele usa a palavra, né? Para humilhar, para falar mal dos anciães, né? Que ele se acha passando prova com os anciães. Bom, irmãos, o que eu quero dizer nesta matéria, após esta que eu fiz aí corrigindo, que tem muitos irmãos, isso eu vou mostrar para você assim, tem muitos irmãos, irmão, que quando você vê um CCB na frente,
põe o Braz como, né, para ter bastante visualização. Quando você põe isso, você logicamente é mandar de visita e acha que é irmãos da congregação sérios, irmãos da congregação que está ali defendendo a obra de Deus, né? A obra de Deus não é defendendo um ancião. Ele não tem que defender o ancião, mas também não deve humilhar como ele humilhou aqui, né? Tem que ter respeito. Primeiramente, eu não vou dizer, vamos deixar de lado o cargo do servo de Deus, mas primeiramente, o ser humano. O que ele falou, ele despejou toda a ira que ele tinha aqui, irmãos. Chamando os irmãos de rato de esgoto, sujos, né? Sabe, depredou mesmo. Começou uma postagem até que estava boa. Falando que não devia ter aberto, isso é uma opinião dele, é opinião de muitos aí. Cada um dá uma opinião uma hora dessa, né? Mas ele começou essa postagem. Agora, aonde eu quero chegar? Irmão Paulo, onde você quer chegar mostrando essa postagem? Irmão, que hoje temos que tomar cuidado. Que muitos começam nas redes sociais como um irmão da congregação que está ali seguindo a doutrina, que está ali para alegrar a querida irmandade, para coisas boas, coisas que alegram o coração. Mas na realidade, irmão, estão se voltando contra a própria igreja. Isso. Irmão Paulo, mas eu não aceito isso. Irmão Paulo, eu não aceito aquilo. Tudo bem, irmão. Ninguém é obrigado a aceitar. Cada um tem a sua opinião. Mas chegar em rede nacional, na mídia, melhor dizendo, chegar na mídia aí, em pleno Covid, em plena pandemia, que tá todo mundo na internet, para falar esse tipo de coisa, irmão, incabível, Dá paz de Deus para todo mundo, CCB Braz 1910. Aqui, tem bastante seguidor. O irmão, não sei se é irmão ou irmã, tem bastante seguidor. Anuncia as irmãzinhas aqui. Irmão. Tem bastante. O que a gente posta é postado aqui, os irmãos. Só que é desnecessário, irmão, uma postagem dessa. Sabe por quê? É desnecessário? Porque eu vejo aqui, irmão, tem um monte de postagem aqui da congregação, tem a circular, tem as irmãs tocando órgão, tem as irmãs cantando aqui com violão. Tem um monte de postagem que o irmão põe aqui, hinos, o próprio Massola aqui pregando, ele coloca um monte de coisa. Só que aí a irmandade vai ver aqui, o irmão é da congregação. Pode até ser, irmão, da congregação. Mas essa postagem, irmão, que você colocou em cima, contando, que está passando a prova, chamando os irmãos desse nome. Isso daí, irmão, é mau testemunho. Né? Eu creio que prova, a gente passa ela calado. E só espera ela para falar ela depois que Deus der a vitória. Não ficar praticamente jogando indireta pelas mídias, redes sociais. Porque nada debaixo do sol, nada em cima dessa terra é feito em que as pessoas não prestam conta perante Deus. Se realmente o irmão está passando prova desta forma, Deus vai fazer justiça. Mas não necessita o irmão fazer esse tipo de coisa. Primeiramente, elogiou o irmão Cláudio Massola, mas acabou dando opinião falando que o Cláudio Massola foi o único a favor de tomar vacina e os outros não quiseram, que por causa disso morreu 56 pessoas. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver, porque morrem irmãos aí de Covid até sem congregar, irmão. Entendeu? Tem uma irmã aqui que deu até pela ordem de CCB não tem como pegar essa doença. Não está sabendo o que posta. Você pegou na igreja que não foi. Você pegou na igreja, não foi. Tomara que os cultos voltem, pois é mais terrível ficar sem congregar. Olha, glória a Deus. Tem muitos aqui que uns não gostaram.
Quer ver? Muito não gostaram. E o irmão ainda fez duas postagens. Ele ainda não se contentou colocar uma postagem, ele colocou outra postagem falando do ministério. E tem um monte de gente aqui, ó. Irmandade séria mesmo. Tem umas irmãs aqui cantando um hino, aquele maior louvor gostoso mesmo na pandemia. Tem uns irmãos aqui, ó, que posta aqui falando da obra de Deus, ó, tocando. Só que o irmão posta esse tipo de coisa, irmão. Ou é ou não é, irmãos. Essa postagem que nós estamos fazendo, esse vídeo, ou é ou não é servo de Deus. Não tem meio termo. Não adianta você vir aqui falar, sou servo de Deus, sou da congregação cristã, não tenho um vínculo, estou aqui postando as coisas para a querida Irmandade do Facebook, né? Não sei se a pessoa tem canal. E fazer uma postagem dessa, irmão. É inviável isso daqui. Isso daqui é ofensa gratuita, né? Tudo bem, você não colocou o nome, mas você mencionou, a igreja mencionou os anciãos aí. Isso daí, irmãos, se é prova mesmo que você está passando, você não deveria falar isso. Que então a sua prova não vai terminar. Se você sempre falou, denegriu a obra de Deus, né? Não estou falando, ancião, se um errou, outro errou, né? Porque o homem é falho, erra mesmo. Mas você está colocando a obra de Deus na frente. Quando você fala do ministério, você está atacando a obra de Deus. Por isso que você está 8 anos nessa prova. E se você começar a atacar a obra de Deus, você vai ficar mais 8 anos nesta prova que, segundo, entre aspas, você fala. Né, irmãos? Nós não estamos aqui para defender ancião nenhum. Né? Não precisa. Eles não precisam que ninguém defenda ele. Né? Mas não é por causa disso que você vai atacar e denegrir, falar essas palavras baixo calão gratuitas, né, irmãos? Então, pense bem, irmãos. E ó, consertando essa circular aí, irmãos. Consertando essa circular. É 20. Aqui tá 30 de dezembro de 2021. É 30 de dezembro de 2020 a partir. Né, irmãos? Então, ficam todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.